Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana de Amsterdã e hoje eu convidei a Renata, que é doula e trabalha como doula aqui na Holanda, para bater um papo sobre parto. Isso aí. Parto na Holanda, no Brasil, trabalho de doula. E eu acho que legal dessa conversa a gente vai tentar responder várias perguntas que eu recebi no Instagram e também tirar um mito, né? De alguns temas, algumas perguntas, de algumas coisas, assim, de várias situações aqui na Holanda, porque eu acho que é muito importante informar as mulheres, se você está grávida, pensando em ter bebê, se você já teve, e se você tá curiosa pra saber como que é aqui na Holanda, eu acho que é legal bater esse papo. Pra informar as amigas, as irmãs, as filhas. Pra informar, porque eu acho informação, assim, crucial, sabe? A gente tem que, eu acho legal gravar esses vídeos porque é pra informar, pra explicar como que funciona, pra pessoa não ficar, mas eu acho, não, ouvi falar que, não, vamos colocar as coisas como são, contar as coisas como são. Você tem cliente holandesa também? Não, só brasileira. Só brasileira. Eu limitei pra trabalhar e me dedicar exclusivamente ao público brasileiro. Justamente porque eu acho que é uma demanda muito específica por conta da cultura que a gente vê. Legal. Então, eu me sinto bem, entendendo bem o que essas mulheres sentem, sabe? Porque eu também sinto, também vim dessa cultura. Então, acho que a gente entende melhor as expectativas. Eu falo também, eu não me sinto tão conectada às holandesas e à cultura delas pra me sentir 100% à vontade no cenário de um trabalho de parto, por exemplo. Tentaria, se surgisse oportunidade? Talvez, né? Porque eu acho que é muito da conexão da mulher com a doula também importante. Mas, por exemplo, com as brasileiras, a gente, óbvio, durante o pré-natal a gente vai se conectando, e aí durante o trabalho de parto eu abraço, eu beijo, eu faço carinho, tenho toque. Mas é super importante. Eu não sei se com as holandesas elas iriam estranhar, porque eu não sei. Eu acho que é um processo. É uma construção que eu faço também com as brasileiras. Então eu acho que sim, a resposta eu diria que sim, porque eu tenho, assim, colegas de trabalho, gente que eu conheço, que também falam, ei, Ana, tudo bem, me pega, assim, e eu sou muito de pegar, sabe? Mas eu tenho isso. Mas é um processo. Qual é o trabalho de uma doula? O que você faz? Pra quem não conhece, nunca ouviu falar sobre essa profissão, doula, uma profissão antiga. Antiga, muito antiga, mas antes não tinha esse nome, né? Era as vizinhas, as mulheres da comunidade, que quando descobria que uma estava ali entrando em trabalho de parto, vinham todas e davam esse suporte, todo esse suporte que a mulher precisava naquele momento. Aí, como doula, depois que apareceu e isso se profissionalizou, a gente estendeu um pouquinho a atuação além do momento do parto para também preparar a mulher para o parto. Então, nosso trabalho começa já durante a gestação, preparando essa mulher com informações. Falei que aqui na Holanda a minha atuação como doula é um pouco diferente da atuação das doulas no Brasil, porque a demanda aqui é muito de entender o sistema, querer saber como funciona, que é diferente do que a gente conhece lá. Então essa parte do preparo a gente faz também durante a gestação, entender quais são as intervenções possíveis que podem acontecer, quais os prós e contras de cada intervenção, o que é violência, o que não é violência obstétrica. E como é que você trabalha com a midwife? Aqui na Holanda o pré-natal ele é feito por uma obstetriz, é acompanhado por uma pela midwife. Fala parteira, é mais fácil. Então, aqui na Holanda, todo pré-natal ele é acompanhado por uma obstetriz, a parteira, que é mais fácil de falar porque esse nome é obstetriz, enfim, consegui. E como é que é o seu trabalho junto com a parteira? Na maioria das vezes eu nem conheço, nem encontro a parteira durante a gestação. A gente só se encontra no parto. Na hora do... A menos que a gestante queira que eu a conheça primeiro, já aconteceu, e aí normalmente a gente vai... Eu posso acompanhar ela numa consulta. Normalmente eu gosto de fazer isso na consulta que a gente discute o plano de parto. Porque eu, durante a gestação, ajudei essa mulher, essa família a criar o plano de parto deles. Então lá a gente discute todas juntas, e a maioria das midwives, assim, pelo menos até hoje, não tive nenhuma que ficou de segunda, assim, comigo. Todas muito receptivas, todas as gestantes que eu atendi até hoje sempre comunicaram às suas midwives que
teriam doula. E a ideia foi muito bem aceita, elas gostam, porque ajuda, né? No trabalho dela. Exatamente, porque ela tá, eu acho que a midwife ali, a parteira no momento do parto tem um outro foco do que você tem. O foco da midwife é na saúde da mãe e do bebê. Exato, e aí você pode trabalhar, eu acho que é a parte mais psicológica, emotiva, o emocional da mulher, da família, então eu acho que é fantástico. Pena que eu não vou ter mais filho, mas pena que eu só descobri você hoje. Não, durante a gestação, o trabalho da doula vai nisso de informar, né? Informar tanto a questão do sistema, quanto a questão do que acontece com o nosso próprio corpo, porque ninguém ensinou isso pra gente na escola. Menina, sabe que o meu primeiro parto, a Júlia tem 10 anos, eu fiz todo acompanhamento aqui, meu primeiro filho, eu já falava holandês, então eu não tive dificuldade, assim, de entender os termos. Eu já morava no país, então eu conheci um pouco mais da cultura. Eu fiz um curso, tipo uma yoga preparatória para gestantes e achei muito legal. Mas chegou na hora do vamos ver. E assim, as minhas contrações demoraram muito, enfim, foi um parto bem demorado. E na hora eu não tive a contração de empurrar, eu não senti isso, eu só senti com o segundo filho. Mas chegou na hora do vamos ver de empurrar, que ela falou assim, ok, empurra. Eu, como? Como que faz isso? Eu falei pra ela, como faz? Juro, ela empurra, eu, como? Que faço o quê? Tipo, né? Empurra o quê, moça? Empurra, não, e que força que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, eu falava, gente, eu vou fazer nas calças, sabe? Eu não quero fazer xixi, não quero fazer cocô, o que eu tenho que fazer agora? Foi muito, muito doido, assim, sabe? E aí, na hora, rolou assim até um pouco de culpa, porque eu falei, eu passei 9 meses carregando essa criança, por que ninguém me falou sobre isso? Como é que ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer na hora H, sabe? Rolou uma frustração, uma culpa mesmo. Falei, como assim? Faz 9 meses que essa criança tá aqui, chegou na hora do vamos ver. Eu não sabia o que fazer, mas nasceu, deu tudo certo. Nasce. Mas assim, eu sou da teoria que toda mulher é capaz de parir o seu bebê sozinha. Desde que a gente não tivesse esse combo de informações, mitos e histórias tristes, histórias tenebrosas que colocaram na nossa mente desde que a gente nasceu, e muitos que vivenciaram isso no próprio nascimento, que nasceram em situação de violência ou de emergência, exato, porque principalmente as pessoas que estão mais tendo filhos agora, que são pessoas que nasceram nos anos 80, foi quando foi o boom da violência obstétrica no Brasil. Então todos os bebês, a maioria dos bebês pelo menos, não todos, óbvio, nasciam de cesariana. E muita gente não sabe, eu também. De emergência, Muita gente. Minha mãe ainda foi cortada, não foi cortada de assim, foi cortada de assim. Terrível. Terrível. Muita gente não sabe, mas a maioria dos bebês que nascem de cesariana nascem de fórceps também. Principalmente naquela época dos anos 80, então falar, eu prefiro ter cesárea do que ter meu bebê nascer com fórceps, mas vai ser os dois. Hoje em dia menos, mas naquela época muito comum. E as pessoas que nasceram de parto vaginal nasceram sob muita violência, não podia entrar acompanhante, sofria muito, era obrigada a ficar deitada, quieta, sem suporte, posição de litotomia, que é aquela posição ginecológica que só favorece o médico, não favorece a mulher. Então assim, a gente carrega muita história. Então, devido a essas histórias que foram se acomodando na nossa mente e automaticamente minando aquilo que é natural, aquele poder natural nosso, por isso a gente precisa se preparar. Porque se não fosse isso, ninguém precisaria. Era só deixar o instinto e confiar que é primitivo. Todo mundo tem toda mulher tem esse poder. Eu falava assim, não, criança, gente, toda mulher tem criança desde que o mundo é mundo. Então assim, se uma mulher, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Exato. Eu sempre tive isso na cabeça. Agora, mito número 1, vai. Acho que é a pergunta que a gente mais, se eu recebo, imagino você. Aqui na Holanda rola um certo medo. Eu acho que o pessoal tem a ideia de que bebê aqui na Holanda nasce, sei lá, como se fosse uma selva, assim, sabe? Como se não tivesse assistência nenhuma. Porque só fala assim, não, nascer na Holanda é muito roots, sabe? É muito, tipo, hardcore, é muito... Parto de índio. Parto de índio. E
a minha experiência não é assim. Só que, né, eu tenho 3 filhos, então talvez você pode falar, mas você teve sorte. E tem muitas histórias tristes, é verdade, mas como é que é a tua experiência nessa questão? É parto de índio aqui na Holanda? Não. E ouviram? Não é parto de índio, não que eu ache ruim parto de índio, eu acho maravilhoso. Desculpa aí. Só parênteses. É verdade. Elas são essas pessoas que não têm essa ideia negativa, né, do parir, então elas parem com muito mais facilidade do que a gente, que tá aqui no mundo de internet, com informação e tudo mais. Mas não, a assistência obstétrica na Holanda é muito cautelosa, até excessivamente cautelosa às vezes, porque ao menor sinal de alguma coisa fora do normal ali, elas já vão imediatamente encaminhar você para mais exames no hospital, passar com obstetra e tudo mais. Então, as midwives, elas atendem o que a gente chama de partos de gestação de baixo risco, né? Que são aquelas gestações que não envolvem nenhum nadinha fora da curva. Nadinha, tá tudo bem, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada. Tudo tem histórico. Não tem cesárea anterior, porque também quem teve cesárea anterior é obrigada a passar pelo hospital, pelo menos no final da gestação e tudo mais. Então, assim, aquele parto que vai ali caminhando naturalmente, tudo bem. Esse parto é acompanhado pelas midwives e das clínicas, né? E elas têm muito medo de perder o posto de um dos países que tem o melhor número de assistência ao parto do mundo. Então a Holanda junto com a Inglaterra hoje ocupa os 2 países que têm melhor números em assistência ao parto, com menores mortes maternas e pré-natais, e eu tenho até os números aqui, comparado ao Brasil, né? Vamos fazer essa comparação. Que no Brasil tem 4 vezes mais mortes de bebê no parto do que a Holanda e 6 vezes mais mortes de mães no parto do que a Holanda. É bastante, né? É bastante. E isso se deve principalmente a essa assistência de midwife, não assistência direta à obstetra, como é em outros países que têm números piores. Então, elas não querem perder esse cargo. E eu acho que acaba sendo parece uma coisa assim, você vai passar na parteira como se fosse, ninguém vai olhar pra você, mas é completamente ao contrário. Acho que você vai ter uma assistência muito mais pessoal, uma pessoa que vai trabalhar muito mais do teu lado, que vai te ouvir, sabe, que vai te cuidar, que vai fazer tudo pra você ter um parto legal, bom, saudável, sabe? Elas estão ali pra tomar conta da saúde da mãe e do bebê. Exato, elas são as únicas, exclusivas responsáveis pela saúde da mulher durante o pré-natal e parto, e do bebê também, e aí do pós-parto elas têm aí ainda uma certa responsabilidade, mas com o suporte principal da Cramsor, né? Mas não é igual índio, não é desassistido, não é parir sozinho em casa dentro do banheiro, não é assim. Não pode ir morrer pro hospital, ter toda assistência, quem quiser analgesia tem disponível, pode solicitar. Na minha época não tinha. Há 10 anos atrás. Não, isso mudou muito. Mudou muito. Porque o parto, meu primeiro, da Júlia, eu tive assim, eu tinha contração, foi o primeiro, né? Então, o meu parto durou 17 horas. Só que assim, desde a primeira contraçãozinha, que eu já fiquei, né, em estado de alerta, porque você fala, ai meu Deus, tá começando. E então, claro, aquilo com os nervos à flor da pele, eu não dormi, foi demorando. O que aconteceu? Que depois de, sei lá, 12, 15 horas, eu não tinha dormido nada, eu tava completamente exausta e ainda tinha que, né, trabalhar. E eu pedi muito naquela época, só que a minha parteira era uma parteira, eu acho que ela já se aposentou, ela era uma parteira super famosa aqui na Holanda, depois eu te falo quem é. E bem das antigas. Então ela falou, não, de jeito nenhum, tipo, né, vamos lá, fia, força aí. E isso pra mim foi uma coisa muito dura, porque eu acho assim, naquela época, se ela tivesse me dado qualquer coisa, nem que fosse um placebo, juro. Carinho, amor, exatamente, eu ia ter ficado tranquila e não ia ter chegado no fim tão desgastada como eu cheguei. No meu segundo, eu lembro assim que quando eu fui pra parteira, eu falei desde o começo, eu não quero ter tanta dor, assim, eu não quero, eu tinha medo
de ter que ficar 15 horas outra vez, esperando. E eles falaram, não, a gente vai fazer de tudo, tal. Só que, no caso, o Miguel, eu comecei com as contrações à noite, fui pro hospital de madrugada. Eles me deram uma espécie, eu não sei o nome, sabe? Tipo uma morfina, assim, que você fica... Remifentanil. Isso. Me deram pra eu ficar mais tranquilinha. Só que o ruim disso, assim, o bom é que tira um pouco a dor, que era o que eu tinha medo naquela época. Mas... Tira essa consciência. Tira essa consciência e eu acho que no fim influencia também no parto, porque ele nasceu, o batimento cardíaco dele baixou, assim, logo no final, chamaram o ginecologista, ele nasceu e aí o Apgar score dele tava mais baixo, aí ele foi pra fora, enfim, em 2 minutos voltou, tava tudo bem, mas eu acho que isso deu foi um pouco conturbado, tanto que ele acabou sendo, ele foi retirado com a vácuo. E aí do Rafa não, do Rafa foi... Foi pra fechar. Foi pra fechar, assim, foi maravilhoso. Eu tô até arrepiada, já contei pra Renata como foi, mas assim, foi lindo, maravilhoso meu parto. Tipo, a primeira contração vem em mim, sabe assim, pode vir que eu te agarro. E eu pensava assim, cada contração eu falava assim, eu tô um passo mais perto do meu filho, eu estou a um passo mais perto do meu filho. E foi maravilhoso, assim, e foi... Também, minha experiência com o midwife foram 3 diferentes, a última foi sensacional e isso pra mim foi o carinho que eu não tive na primeira, fez toda a diferença, toda a diferença. Várias coisas que você citou assim são importantes. Esse do primeiro parto, você queria analgesia, sabe que muitas vezes as mulheres não querem, o que vem de imediato na cabeça é uma analgesia, que vai me tirar essa dor e esse desconforto, mas na maioria das vezes... A mulher, óbvio, com esse preparo antes e tudo mais, e com suporte, se sentindo amparada, sabendo que ela pode fechar o olho e mergulhar dentro dela mesmo, sem medo, porque ela tem ali companheiro, tem a doula, tem pessoas que ela confia ali, que ela tá recebendo uma massagem, recebendo uma atenção. Às vezes só de a gente encostar a mão assim, manter o contato ali, eu tô aqui... já traz a mulher uma segurança necessária para que ela se jogue e possa passar por esse processo concentrada. Agora, se ela estiver preocupada, estiver se sentindo insegura, a gente é bicho. Nenhum bicho pare se não está se sentindo seguro. Então o bicho vai lá, ele cria um ninho num lugar que ele escolhe que é bem escuro, que é protegido, longe de predadores, e aí ela começa o trabalho de parto, começa a liberação dos hormônios necessários. Se vem um predador, para a liberação desses hormônios, começa a liberação da adrenalina, que é o hormônio de luta ou fuga, para que ela saia dali, resolva esse papo com o predador, para então conseguir fazer esse ninho de segurança de novo, para que retome o trabalho de parto. A gente é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes a gente só precisa dar isso, oferecer isso para a mulher. E isso está envolvido no trabalho da doula também, voltando lá à primeira pergunta. Nossa, a gente vai demorar 2 dias. E não só isso, a doula também tem a responsabilidade de empoderar esse parceiro ou parceira, a pessoa que vai estar ali com essa mulher, além da doula, para que essa pessoa saiba o que fazer. Saiba o papel dela, e às vezes eu falo que pra mim eu sinto missão, tipo, papel cumprido quando eu sento durante o trabalho de parto e fico só observando o companheiro fazendo tudo ali, dando suporte, tudo que a mulher precisa ali, porque eu falo, ó, tô aqui de backup, se precisar. Pro parceiro é ótimo, porque o feedback que eu tenho, eles me olham, tipo, tá tudo bem? Tem certeza? Tô fazendo direitinho. Tá tudo certo? Isso aqui que ela tá fazendo, esses gritos é normal? E eu vou só tipo, vai, tudo bem. Então pra eles é bom isso, e pra elas é ótimo, porque elas têm ali na frente delas a pessoa que normalmente é mais importante pra elas ali, entendeu? Então eu entro às vezes só pra revezar com ele, caso ele precisa tomar um café e comer alguma coisa, enfim. Ou às vezes elas chamam, às vezes tem umas que se irrita também do marido e fala, sai você, vem ela, tá tudo bem também, tem ali. Mas assim, não é também muita gente pensar, eu não quero excluir o meu companheiro desse momento,
Muito pelo contrário, se o companheiro não tem esse preparo antes para saber o que fazer, ele vai ficar sentado ali no canto pensando, minha nossa, o que tá acontecendo? Eu acho que é muito normal isso, assim, a minha mãe tava aqui, nossa, imagina, minha mãe quase teve um treco, gente. Minha mãe, meu marido, eu fui pra um hospital, assim, que tinha uma sala, tinha um monte de gente que entrava e saía, e eu queria mandar todo mundo embora. Eu já mandei gente embora do quarto. Então, mas tem muita coisa, assim, hoje em dia, eu mandaria, eu xingaria, eu falaria, sabe, nossa, eu ia descer o barraco, assim, rodar baiana se precisasse, porque... sabe, primeiro porque eu tenho 39 anos, enfim, eu tô muito mais segura de mim. Naquela época, sabe, 10 anos antes, você tá primeiro filho, você não sabe como lidar. Então, assim, primeira coisa, rode a baiana tranquilamente. Assim, fale, né, peça, explique, converse o que você queira. Na época eu fiquei com medo. E aí minha mãe, meu marido, aquele monte de gente, é muita coisa. O do terceiro, como eu te falei, quando as contrações começaram, eu subi pro meu quarto. Eu falei pra minha mãe, que também estava aqui, pro meu marido, começou, eu vou lá pro meu cantinho, vou ficar na minha, vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando o bicho pegar, eu aviso. E foi bem isso. E a minha midwife, ela veio, ela me examinou, ela falou, tamo indo bem. Ela falou, eram 6 da tarde, eu lembro. Ela falou assim, eu vou jantar, eu tô na frente da tua casa. Ela falou, tô ali, ó. Ela falou, se você gritar um pouquinho mais alto, eu te ouço. Mas ela falou, o número tá aqui, esse é meu telefone, eu vou comer e eu venho pra cá. Tá bom. E eu fiquei, nossa, eu fiz meditação, eu meditei, eu dancei, eu ouvi música, eu fiquei assim, comigo, sabe? Foi completamente diferente. E o parto dele, fui pro hospital também, cheguei lá com 9 centímetros, então assim, eu cheguei, o menino nasceu, eu vim embora. Isso é outra história, mas fui eu, a parteira e a enfermeira. Só. E meu marido tava em algum lugar do quarto. Eu não lembro dele, assim. Ele tava lá, sabe? Lógico, e depois quando o Rafa nasceu, veio pra mim, depois o Case que pegou, ele que trocou. Então, assim, lógico que ele tava lá, mas ele não tá. Eu não tinha necessidade naquele momento de ter muita gente, era um momento muito meu, assim, muito íntimo. A gente recebeu várias perguntas, vamos ver se a gente consegue responder. Gente, eu tô falando tudo enrolado hoje. Pergunta principal: cesárea, parto normal. Pode escolher cesárea na Holanda? Então, a princípio não, se não tem nenhuma outra condição relacionada, né? Então, para pessoas que já tiveram uma cesárea anterior é possível escolher, embora eles ainda assim vão te examinar, vão ver como tá a cicatriz da cesárea e tudo mais. E se tiver tudo bem, vão te orientar, recomendar fortemente para que você tenha um parto vaginal, porque os riscos são menores para você e para o bebê. Mas você pode escolher nesse caso. E se Ou seja, quando há necessidade, né? Cesárea é uma coisa, há necessidade ou não. Acho que a diferença é essa, pelo menos como eu vejo. Exato. A questão é que, assim, aqui pondera-se muito os riscos. O que traz mais riscos para a mãe e para o bebê? Então, se o parto normal, quando o parto normal trouxer mais riscos, a cesárea vai ser recomendada. Normalmente em trabalho de parto já. Nunca agendado para pessoas que têm gestação de baixo risco, que não tem nenhuma questão. São poucas as indicações reais de cesariana e a Holanda segue esse princípio aí, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma taxa, acho que, se eu não me engano, agora de 10%. Ainda assim, a Holanda já está um pouco acima disso. 10% de cesárea? De cirurgia. Comparado a 90 de parto vaginal. Não é que não é possível. Se você tem um trauma, algo que realmente te deixa transtornada e atrapalha a sua vida, está atrapalhando a sua gestação, você vai conversar com isso com a sua midwife. Ela provavelmente vai te encaminhar para o House Arts, para ele te encaminhar para uma psicóloga, para você tentar tratar isso e tal. E se não rolar, ela te encaminha para o obstetra e você talvez consiga uma cesariana nessa condição, sim. Okay. Mas se for algo assim, extremo, né? Ou em casos, né, quando realmente precisa, que aí são as indicações, placenta baixa, enfim, tem algumas indicações, mas
muitos mitos também que a gente ouve. Ai, o bebê tava com o cordão enrolado no pescoço. Bebê muito grande. Bebê muito grande. Gente, né? Enfim. Aqui só tem bebê Não tive grande. dilatação, também é um outro mito. Algumas desses mitos eu tento abordar no meu Instagram pra ir aos poucos esclarecendo e tirando isso da cabeça das mulheres, porque pra mim nada mais é do que minar aquilo que a gente sabe fazer perfeitamente, esse nosso poder, né, de parir. Quantos anos você tem? 39, já falei. Eu tenho quase 35. É aniversário da Renata, se quiser mandar o presente, ela aceita. Vou deixar o Instagram dela aqui, você entra em contato, tá? Experiência em parto de casa. Como é que é, assim, comparando casa, hospital? Então, o parto domiciliar, ele é elegível se você tiver, de novo, uma gestação de baixo risco e tudo mais. Então, não é uma coisa imprudente. E não é uma coisa forçada, não é assim na Holanda, também. Todo mundo tem parto em casa. Não é assim. A maioria hoje em dia tem parto no hospital. Você acha que sua maioria tem em casa? Não, no hospital. Hoje em dia, sim, foi a maioria de parto em casa há uns anos atrás, mas hoje mudou, até porque hoje temos muitos imigrantes na Holanda e tudo mais, então as pessoas têm optado a parir no hospital. Mas é possível, se você tiver uma gestação de baixo risco. Tem muitos benefícios. Acho que pra mim o mais importante é você estar no conforto da sua casa, onde você normalmente se sente segura, mas é óbvio, se você não tá se sentindo segura naquele ambiente, é melhor você ir pro hospital. Uma coisa que é importante também é que, assim, não é que você faz um contrato, assina e fala, eu vou parir em casa, eu quero o parto em casa e não vou, depois que eu desistir, mudar de ideia no meio do caminho, eu não posso. Você pode estar durante o trabalho de parto, que foi planejado para acontecer em casa, e falar, não tá mais rolando pra mim, quero ir pro hospital, pronto. Durante o pré-natal, a mulher faz esse plano de parto, que é quando ela fala, né, os desejos, o que você quer ou não. Por exemplo, no meu caso, eu tive muita dor, tenho medo de ter dor de novo, enfim. Então você discute isso e a midwife, ela guarda aquilo numa pastinha, então é aquilo que você combinou com ela, mas tá tudo em aberto, não é porque tá escrito ali que é um contrato assinado. É a mesma coisa com o hospital, qual hospital você vai ter seu filho? Gente, não sei, porque aqui na Holanda é assim, quando começa o trabalho de parto, se você tá tudo bem, você vai pro hospital, a midwife, ela vai ligar para os hospitais da região, perto de onde você mora, para ver onde que tem uma vaga. Aí, tendo uma vaga, você vai para aquele ou para aquele. Você pode, durante todo o pré-natal, falar, olha, eu moro no bairro tal, eu prefiro ir no hospital tal. Pode, e assim, ela vai tentar te colocar ali. Mas também não tem contrato assinado. Não, porque não tem como reservar vaga no hospital. A gente não sabe quando o bebê vai chegar, né? Exato. Então, tem sim as suas preferências, plano A, B e C de hospital, mas ela vai na hora realmente ligar e ver qual tá disponível. E às vezes você vai ter que ir pra opção D, que você nem tinha pensado. É mais difícil de acontecer? Muito mais. Mas pode acontecer, pode acontecer, principalmente se você for ter aí o seu bebê num baby boom. Mas em relação ao parto domiciliar, se você tem essa vontade de pelo menos tentar essa experiência de ficar em casa e nascer em casa, mas você tem esse receio caso você queira ir para o hospital, tenta, se programa para ficar em casa. E se você mudar de ideia, é só ligar para o hospital e ir. Não tem nada assinado em pedra. Tudo é flexível, tudo é flexível. Ainda bem. Lá, escolha do local de parto, acabei de falar. Escolha da midwife. Quando você tá grávida, você descobre, né, quando você tá grávida. Que exame que você faz? O do palitinho. Você compra na farmácia, custa, sei lá, uns 3, 4 euros, você faz, descobriu. Liga pra midwife, procura uma perto do seu bairro, então, né? Mas assim, assim eu acho. Se você tiver já alguma ideia, se você é uma pessoa que acompanha muito esse assunto de parto, que já sabe algumas coisas, que você tem uma ideia assim, tipo, eu quero um pré-natal com muitos exames e um parto no hospital com possivelmente analgesia, ou você é do time de eu quero menos intervenção possível, eu quero em casa, eu quero super natureba, eu quero aquela midwife que senta na mão e só assiste, não faz nada porque eu quero parir sozinha. É um outro cenário. Então você pode e deve, se você tiver essa ideia nesse momento de escolha, buscar
um approach mais parecido com a sua expectativa. Legal. Porque isso pode fazer toda a diferença na sua experiência de assistência, tanto ao pré-natal quanto ao parto. E existe essa discrepância na assistência. O que a gente chama aqui de midwives independentes, são midwives que atendem um pouquinho fora dos protocolos padrões. Então, para essas que querem essa coisa mais natureba, que querem talvez uma assistência mais holística, mais 100% focada em você, com coisas muito específicas dos seus desejos, o caminho talvez seja buscar midwives independentes. Normalmente elas funcionam com menos pessoas na equipe, é uma coisa mais família. Assim, e como é que você descobre essas pessoas? Google. Ah, entendi. Google. Normalmente as midwives independentes o seguro-saúde não cobre. Tá. Então é importante saber. Então eu assim, no meu caso eu olhei a proximidade do bairro onde eu morava, vi quem atendia, fui com a cara ou não, e foi assim. Pode ser também, você pode entrar no site, ver o que elas colocam na missão ali no site e tudo mais, ver os reviews. Mas assim, nem sempre a midwife da sua amiga vai ser a midwife ideal pra você, porque às vezes sua amiga queria um parto de um jeito, e você tinha quer uma outro. expectativa e você tinha outro, exato. Então assim, sempre na primeira consulta, ligar lá e perguntar se a primeira consulta pode ser sem compromisso, digamos assim. Olha. Algumas clínicas fazem, que aí já não vai só já te registrar direto, você vai meio que fazer uma entrevista, ver como você se sente na energia, no clima e tudo mais, e aí você decide continuar a procurar outra. Legal, bem legal. O Léo tá perguntando, nosso primeiro parto foi cesárea, ainda podemos tentar o segundo parto em casa? Talvez com essas midwives independentes, talvez alguma aceite, mas normalmente por padrão, vamos falar dos protocolos normais, não, em casa não. Você pode tentar o segundo parto natural, acompanhado pelas midwives o pré-natal com a midwife da clínica, mas o parto com a midwife do hospital, porque vai ter que ser no hospital. Ok. É verdade que na Holanda é obrigatório ter parto normal? Entra meio que na da cesariana, né? Não é que é obrigatório, você tem aí umas formas, como a gente falou aqui, de ter a cesariana, mas é fortemente recomendado e aconselhado por trazer menos riscos para você e para o bebê. Esse medo do parto normal é porque a gente tem muito medo do desconhecido. Em tudo na vida. Você vai numa montanha-russa no escuro, você vai ter muito mais medo dela do que na montanha-russa que você tá vendo o que acontece. Exato. Então, a gente precisa buscar informação para tentar conhecer um pouco mais, e veja bem, um pouco mais, porque conhecer tudo a gente só vai conhecer vivendo. Só na hora. E é diferente de um filho pro outro, então no segundo, no terceiro, você vai ter experiências diferentes também. Então, assim, buscar informação para tentar minimizar um pouco esse medo do desconhecido. E quando você sabe exatamente o que acontece no seu corpo, exatamente o que você tem, os seus direitos, o que você pode pedir, o que você pode negar principalmente, você ganha esse poder de falar, não, sou capaz de passar por isso, eu tenho ferramentas, eu tenho suporte e tudo bem. E se for para uma cesariana, tudo bem também, porque foi uma cesariana necessária. Foi uma cesariana que aconteceu porque você sabia que era necessário. E felizmente que ela existe. Que bom que ela existe. Só que assim, não é pra todo mundo, não é regra, é uma exceção. Ainda que assim, aqui na Holanda, eu já vi casos, mais de uma vez, na verdade, da mulher estar em trabalho de parto, às vezes muitas horas, porque teve o que você teve no primeiro bebê, pródromos, que a gente chama, que são essas contrações que não engatam no trabalho de parto, mas são dolorosas e fica às vezes dias. E a mulher normalmente não teve esse preparo de falar, alguém falar, vai, dorme, descansa, vai ler um livro, vai assistir Netflix, aproveita, porque normalmente é no primeiro filho, né? Aproveita, vai fazer suas coisas. Às vezes a mulher não teve isso, então fica demandando ali, gastando energia nesse início e falta energia na hora que realmente precisa. E aí entra numa exaustão ali no trabalho de parto, e eu já vi nesses casos a mulher insistir, a família insistir por uma cesariana, já no hospital, todo no processo, e mesmo o bebê bem e a mãe bem,
eles aceitarem e levarem essa mulher a pedido. Ok. Ou seja, cada caso é um caso. Mas né, não é regra, não sabemos. Regra. Vai depender muito. E assim, não é assim, eu quero uma cesariana, tá, toma aqui. Não. Eles insistem muito, eles tentam muito que te convencer ao contrário. Só que entra naquilo que a gente falou também. Se você tá no hospital, tá sem suporte, o marido tá ali tão envolvido emocionalmente quanto você, é muito difícil só falar, tenta que é melhor pra você, virar as costas e deixar a mulher sozinha. Não é assim. Então precisa desse apoio, desse abraço, desse suporte, desse incentivo. Vamos junto, tamo aqui, vai dar tudo certo. E eu acho assim, uma coisa, pelo menos que eu também pensava antes, que eu não sabia, mas gente, a recuperação de um parto normal, de um parto vaginal, é 1000 vezes melhor do que uma recuperação de uma cesárea, que é uma operação. E não, eu não fiz cesárea, mas eu tive 3 partos normais e, sabe, no dia seguinte eu tava subindo e descendo escada, 2 semanas depois eu tava andando de bicicleta e isso é fantástico, sabe? Leve isso também em consideração, sabe? Não é só o momento de ter o bebê, mas pense no depois. E no depois, cara, com um bebezinho pequenininho que precisa 24 horas da sua atenção, do seu amor, do seu carinho, do seu leite, tudo, isso é fundamental, sabe? Se você tá bem como mulher depois do parto, se você tá melhor, assim, mais recuperada e com mais disposição, com parto normal, nossa, é 1000 vezes mais fácil, acho, do que se recuperar de uma cesárea. Com certeza. Sabe? Então acho que isso que é uma coisa, parar pra pensar, porque eu entendo esse medo, assim, o pessoal tem medo, eu tenho medo de dor, tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu também já passei por isso, eu também tive medo. Sim. Só que se eu puder, sabe, dar um conselho, realmente se prepare pra esse momento, se informe. E leve também em consideração o depois, não só o parto, mas o pós-parto também, sabe? É super, nossa, é tão importante porque é tão desgastante. Exato. A doula é dar suporte pra mulher, não pro tipo de parto. Ou não só pra mulher que quer parir que nem índia. Não é isso, não tá relacionado. Então eu recebo muitas gestantes que me procuram porque elas desejariam, se pudessem, ter uma cesariana. E aí é ótimo que essas mulheres venham a mim, porque ao longo da gestação a gente vai se informando juntas, vai trocando anseios, medos, frustrações, experiências e boas referências e tudo mais, para que no final ela esteja se sentindo mais empoderada e segura. Então, eu não tive até hoje nenhuma gestante que chegou com essa ideia de se eu pudesse escolher eu teria cesárea e que terminou desejando uma cesárea. Olha que nunca. legal. Então assim, não é que vocês querem cesárea, é que vocês não têm informação necessária. É verdade. É isso. E assim, era comigo antes de começar a estudar isso também, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência próxima de mim de parto normal. E só aquelas histórias terríveis, E quando teve alguém que foi ali uma abençoada que tentou, se deu mal porque sofreu muita violência também por falta de suporte, de apoio, de preparo, de equipe despreparada e tudo mais. Então quando você se cerca disso, você diminui muito as chances de ter uma experiência negativa. Então o papel da doula não importa se vai ser cesárea, se vai ser normal, se vai ser com vácuo, se vai ser com anestesia ou sem anestesia. É fazer com que você se sinta acolhida durante a sua experiência de trabalho de parto, que até aí você já vai ter todas as informações que você precisa, todo o empoderamento necessário para se jogar nessa experiência. E durante essa experiência a gente faz ali, eu, companheira, enfim, uma forma de te acolher para você falar, não importa como foi o desfecho, mas eu me senti amada, me senti respeitada, me senti bem. Que legal. É isso. Ai, isso é tão importante. É muito bom, eu sou apaixonada, né? Todos os exames, ultrassons e outros, durante a gravidez aqui no Brasil, também tem aí na Holanda? Tem. Aqui todos não é os necessários. Os necessários. Aqui não é terra de ninguém, gente. Então, assim, tem ultrassom, tem exame, tem tudo. Eu acho que o Brasil rola um pouco de exagero e aqui eles olham muito mais na questão da necessidade. Então, você vai ter que, se você tiver filho aqui, você vai ter que ver o seu sua expectativa. Só que é o que você já disse, se precisar de uma ultrassom a mais, pode ficar tranquila que eles vão fazer, tá? E às vezes você pode pedir também, se você não tá segura, confia muito na sua intuição também, mais na sua intuição do que necessariamente no que você tem de experiência do Brasil.
São coisas diferentes, só pra deixar claro. Verdade. Então, se você sente que tem alguma coisa que tá errada ou que você se sentiria tranquila, converse com a sua midwife. Por exemplo, exame de diabetes gestacional. Não são todas as mulheres que são testadas aqui, porque não é comum. Aquela coisa de necessidade, de né? testar todo mundo aqui. Só que se você falar, no Brasil é sempre testado, porque a minha dieta lá era diferente, sei lá. Vão fazer. Pede, elas fazem. Qual o melhor momento pra procurar uma doula? Início da gravidez, final? Tem gente que me procura antes de engravidar. Ano que vem, eu tô pensando. Jura? Acontece. Por conta dessa insegurança das mulheres não saberem o que esperar do sistema. Então já até dificulta ali o processo de engravidar, essa insegurança. O que é absolutamente normal. Mas é óbvio que a gente não fecha um contrato de trabalho nessa fase ainda, porque, né? Você não tem muito o que trabalhar, digamos assim. Mas assim, se você faz questão de ter uma doula brasileira, como somos poucas, muito poucas na Holanda, é bom que você entre em contato relativamente cedo, mas assim, normalmente é assim que terminar o primeiro trimestre, eu diria. Ok. Depois que você já passou na sua midwife, já fez os exames iniciais, já passou aquele primeiro trimestre que é de cair a ficha, aí você entra em contato. Aí você começa a trabalhar o resto. Não significa que o nosso trabalho pessoal vai começar nesse momento. Normalmente começa depois das 20 semanas, mas também acho que varia de doula para doula, enfim. Mas não, também pode conversar com a doula antes, porque às vezes a mulher descobre que tá grávida e fala: acabei de descobrir que eu tô grávida, o que eu faço? Me manda mensagem que a gente dá um jeito. Eu vou deixar todos os contatos da Renata aqui, manda mensagem. Eu tenho um grupo no WhatsApp de grávidas na Holanda. Olha que legal. Que é muito legal, que as mulheres mandam perguntas lá e as próprias grávidas se ajudam, porque estão ali passando aquela mesma experiência, naquele mesmo momento, e quando tem algo que ninguém soube responder, eu oriento e tudo mais, algumas coisas mais técnicas, enfim, ou eu trago uma experiência geral e não só complementando a experiência pessoal que cada uma traz. Então é muito enriquecedor o grupo também. Que legal! Para grávidas que moram na Holanda. Quem quiser também me manda mensagem. Tá bom, prepara o telefone. A questão do plano de saúde, muita gente perguntou. Primeiro assim, plano de saúde se cobre o parto aqui na Holanda? Sim, ele cobre, ele está incluído no Basisverzekering, que é o plano de saúde básico, que é o mínimo, que é obrigatório aqui. Então essa parte tem. Tem gente que me perguntou, que eu tava lendo aqui, o valor de uma cesárea. Eu não tenho a mínima ideia, então vou ficar sem responder. Eu acho que o seguro vai cobrir também, porque todas as cesáreas vão ser indicadas. Exato, não, então é verdade, o plano de saúde cobre, mas quanto custa uma cesárea na Holanda, não tenho a mínima ideia. E perguntando se o plano de saúde cobre o serviço, o trabalho de uma doula. Não cobre. Alguns seguros, os melhores, assim, as categorias mais altas, tem às vezes um FII para Childbirth Class. Ok. Esses cursos de preparo para parto, que normalmente eu acho que são 200 euros, se eu não me engano. Tá. Que você consegue pedir de reembolso. Então tem alguma coisa, mas varia do seguro, do plano de cada um. Varia, não são todos. Ela é maravilhosa, tá acompanhando uma amigona minha. Obrigada! Como se manter calma pro parto? Fala com a Renata, na hora H vai estar tudo bem. A gente vai fazer. A gente tem meses de preparo para isso. É possível optar por anestesia sempre? Então, sempre não, porque tem as exceções. Tem algumas exceções. Por exemplo, no meu caso, eu fui de madrugada, não tinha anestesia de plantão. Me disseram. Mas é o que eu te falei, isso foi há 10 anos atrás, muita coisa mudou. Então, eu acho assim, você tem voz. Como mulher, você pode pedir. Não tem a garantia porque não tá em contrato, não tá assinado. Por exemplo, se você tá com 9 centímetros de dilatação, 8, sei lá, não vai rolar anestesia nesse momento. Verdade. Então, não é positivo nem pra você nem pro bebê. Os riscos são muito maiores do que esperar. Então, mas de novo, é muito difícil pra mulher que tá ali sozinha, sem amparo, receber essa notícia. Não tem anestesia, sinto muito, você vira. A gente tem massagem, a gente tem aromaterapia, a gente tem bola, tem chuveiro, tem várias formas de não farmacológicas de alívio da dor para trabalhar com essa mulher, para que ela resista esse momento.
Ou seja, gente... Mas assim, no geral, hoje em dia é muito, muito, muito comum né? a anestesia, é muito comum. E assim, hospitais menores de fato não tem anestesista disponível 24 horas ali no hospital. Hospitais maiores já tem, tipo o LVG, esses dois, eles têm anestesista lá disponível. Mas normalmente se tiver tudo ok, não tá nessas exceções, todo mundo tem sim. Então fiquem tranquilas. É verdade que eles forçam parto normal até as últimas consequências. Não, a gente já falou sobre isso. A peridural anestesia é paga à parte ou inclusa no plano? É por indicação, então se você for indicado, ela tá incluída, não tem uma conta a mais. Licença médica tá tudo incluído no seu seguro, tá? Então as consultas com a midwife, o parto, os exames de hospital, as ultrassons. Claro, se você quiser o que eles chamam aqui de pré-echo, que é a ultrassom 3D, não tá, aí você paga a parte, mas os exames necessários, as consultas necessárias estão todas incluídas no Basisverzekering, que é o plano de saúde básico aqui. Tem uma pessoa que me perguntou esses dias sobre casa de parto. Casa de parto não está incluída no seguro-saúde, você paga a parte. E porque teoricamente quando você olha no seguro-saúde, se você escolhe por opção ter o seu bebê no hospital, tem lá um valor que você tem que pagar para o hospital, que alguns seguros, a maioria não cobre. Porém, conversa com a sua midwife, falam, queria que você me indicasse para o hospital, porque eu não me sinto segura de ter meu bebê em casa e tudo mais. Eu até hoje não vi ninguém que a midwife não indicou, mesmo sem indicação real. E aí o seguro cobriu. Eu nunca paguei €1. Assim, independente do tipo de plano de saúde que eu tenho, eu não paguei €1 para os meus partos e os pré-natais, sei lá, pré-natal. O pré-natal, os partos, eu nunca paguei €1 por causa disso, tá? Mas é verdade, vê o tipo de plano de saúde que você tem, o que está incluído ou não, conversa com a midwife, porque aqui às vezes é uma indicação, você tendo a indicação, significa que no final do mês não vai ter conta para pagar extra. Última pergunta, é um pouco polêmica. Eita, deixa pro fim. Eu nem sei, hein? Nem me preparei. Parto humanizado, porque a gente tava falando de parto normal, parto vaginal, parto natural. Significa que todos os partos na Holanda são humanizados? Não. Não necessariamente. Depende muito do profissional que vai te atender, como em qualquer lugar do mundo. As práticas, teoricamente, são mais flexíveis. Então, se você tem muita voz. Então, por isso que eu falo, você tem que saber o que pedir. Pra daí você pedir, e aí você muito provavelmente vai ser respeitada dentro da premissa lógica que você tá bem e seu bebê tá bem. Então, a humanização envolve várias coisas e principalmente respeitar o tempo e o protagonismo da mulher. E nem sempre isso acontece em todas as assistências da Holanda. Você precisa se informar e estar preparada para ter voz nesse momento. E assim, não é que você vai ser a voz enquanto você estiver lá em trabalho de parto. É o seu companheiro, companheira que vai ter que também estar preparado para ser sua voz e lutar pelos seus desejos nesse momento. Mas assim, tem algumas coisas que a gente na humanização considera como violência obstétrica e que a gente vê sim praticando na Holanda. Uma delas, a mais comum, por exemplo, só para também não assustar, porque não é nada de que vocês pensem, nossa, vou pro Brasil. Calma, não é isso. Passada, são coisas que você consegue, sabendo, consegue se prevenir e conversar antes, que é o puxo guiado, por exemplo. É uma prática muito comum, mas que é nada mais do que na hora do expulsivo, a midwife te falar como respirar, como empurrar e coisas assim. Se você sabe disso, sabe os benefícios de não fazer, os prós e contras, etc., você conversa com ela antes. E coloca isso lá no seu plano de parto, fala que você não quer ou que você quer. E conversa com o teu parceiro, porque é super importante também. O teu marido, esposa, enfim, a pessoa que tá ali do teu lado, saber quais que são os seus desejos, pra ele ou pra ela também poder te ajudar na hora. Porque se você não falar, sabe, fica muito difícil. Se você falar, não, eu não quero, sei lá, não quero anestesia de jeito nenhum, e aí chega na hora do vamos ver, você tá
enfim, por quais motivos não tá muito bem, se o teu parceiro ou tua parceira sabe disso, ele vai poder transmitir o teu desejo. Então é muito importante explicar. E o plano de parto, eu nem gosto mais de usar a palavra plano, uso porque é como a maioria das pessoas conhecem. Mas eu prefiro usar desejos de parto ou preferências de parto. Porque quando a gente fala em plano, a gente engessa. E aqui não é nada engessado. Nada. Você falando, tá? Não tem contrato. A gente não tem controle do que vai acontecer no parto da pessoa. Você pode visualizar e deve, o seu parto é muito bom, mas muito provavelmente vai ser tudo diferente do que você imaginou. O que não significa que vai ser pior, veja bem. Exato, é verdade isso. É verdade, você não sabe. Vai ser diferente. Então ali, as suas preferências de parto estão ali pra te dar um norte do que você prefere, não do que você quer, porque pode ser que você queira diferente na hora. E tá tudo bem, Renata, muito obrigada. Foi uma delícia te conhecer. Pena que eu não te conheci agora e não durante 10 anos atrás. Mas eu espero que assim, esse bate-papo tenha servido para esclarecer várias dúvidas. O pessoal que tá aqui na Holanda, tá grávida ou não, querendo, enfim, que tem curiosidade. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Eu vou deixar os contatos da Renata também, do Instagram dela. Entre em contato com ela se você quer participar do grupo de WhatsApp de grávidas aqui na Holanda. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like. Acompanhe a Ana de Amsterdã e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, obrigada! Muito bom. Essa questão do empoderar as mulheres com informação, a minha missão. Todo mundo, eu acho que tem uma missão, assim, uma luta pra chamar de sua, sabe? E essa é a minha. Então, onde eu tiver que eu puder passar essa informação, eu vou me esforçar. Que bom!